Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos falar sobre resolução dos sistemas usando o método da adição, que continua sendo uma resolução algébrica. Nós, domingo passado, falamos sobre a resolução pelo método da comparação, retrasado sobre o método da substituição, e hoje o terceiro método, que é o método da adição. E esse método tem algumas particularidades, são métodos que você pode escolher qualquer um deles, que você chega no resultado da solução do sistema, mas vamos ver que critérios são utilizados para poder resolver um sistema desse tipo. Então nós temos aqui, no nosso exemplo, 3x mais 2y igual a 6 e 5x menos 2y igual a 2. Como em todos, precisamos separar em equação 1, equação 2. E quando que eu vou identificar para resolver um sistema pelo método da adição? Eu tenho que ter pelo menos um coeficiente das incógnitas igual, numericamente, ao coeficiente da outra incógnita, e com sinais trocados, ou seja, eles são simétricos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2y, aqui eu tenho menos 2y. Então, olha lá, sinais trocados, coeficientes iguais dentro da mesma variável. Então, eu posso usar o método da adição. E como é isso? Se está falando em adição, nós vamos realmente adicionar. É claro que com o desenvolvimento dos estudos você vai perceber que nem sempre a gente adiciona, né? Às vezes a gente tem que subtrair uma equação da outra, mas não deixa de ser utilizado o método da adição. Então existem algumas artimanhas, alguns artifícios que são utilizados. Caso vocês queiram ver essas particularidades, coloquem nos comentários e a gente vai gravando aulas com modelos diferentes de resolução no método da adição. Aqui eu vou me deter a colocar para vocês como que se usa o critério. Simples assim. E vou continuar com o exercício para ser corrigido na quarta-feira, como fazemos na aula todas as vezes que passamos para vocês o conteúdo. Então vamos lá. Se eu tenho que adicionar, então eu vou adicionar a 1 com a 2. E qual é esse objetivo desses elementos serem iguais com sinais trocados? É porque eu quero eliminar uma das incógnitas. Esse é o objetivo, eliminar uma das incógnitas, ficar só com uma incógnita, para que eu possa resolver o sistema, achar o valor da incógnita. Então aqui, como eu somei, eu tenho lá 3x mais 5x. Posso fazer direto e já colocar o resultado 8x? Claro que posso. Mas como é uma primeira explicação, então eu estou colocando para vocês aqui o que eu estou fazendo, ou seja, somando o 3x mais o 5x. E vou também somar o mais 2y com menos 2y, que eu tenho aqui, ó. Então, soma com 2y menos o 2y. Posso fazer direto que 2y menos 2y, eu já tenho zero como resultado, há um cancelamento aqui, colocando já o resultado zero, ou nem colocando, porque o zero ele é neutro, ele não altera o valor, eu nem preciso indicá-lo. Sim, pode. E eu tenho também que somar o segundo membro, então 6 mais 2, que é o que eu coloquei aqui para vocês. Posso colocar o resultado 8 direto? Sim. Então eu já sei que 3x mais 5x dá 8x, que 2y menos 2y dá 0, e que 6 mais 2 dá 8. E prestem bem atenção, vão copiando todos os sinais direitinho, ó, de mais da igualdade, porque os alunos têm o hábito de não escrever, é preguiça, né? É desatenção, e isso atrapalha, porque depois você não sabe mais se está somando, se está subtraindo, né? Então aqui no caso está bem claro que é 8x mais 0 igual a 8. 8x mais 0, como eu disse, o zero é elemento neutro na adição, ele não altera o valor, então o valor é 8x. Então 8x igual a 8. O 8, como em todos os critérios da equação do primeiro grau,
está multiplicando no primeiro membro, passa dividindo, a operação inversa, para o segundo membro, então teremos 8 dividido por 8. E 8 dividido por 8, 1. Então tivemos aqui o resultado da primeira equação, da primeira incógnita do sistema. Agora eu preciso achar a incógnita y. Como é que eu faço? Igualzinho a todos os sistemas que resolvemos até aqui. Escolho uma das equações, substituo o valor que eu encontrei e calculo. Então, eu tenho a primeira e a segunda, eu vou calcular na primeira. Pode ser na segunda? Claro que pode, mas vamos fazer na primeira. Geralmente a gente escolhe a que é mais fácil. Aqui o grau de dificuldade quase é o mesmo, então a primeira. A primeira é 3x mais 2y igual a 6. Então, 3x mais 2y igual a 6. Substituo o valor do x, que é 1, no lugar do x, 1. Então, fica 3 vezes 1 mais 2y igual a 6. 3 vezes 1, 3. Copio o 2y e copio o 6. Agora, o 3 não tem incógnita, então ele vai passar para o segundo membro com a sua operação inversa. E a sua operação inversa é menos, porque ele está somando. Então, menos 3. 2y igual a 6 menos 3. 6 menos 3, 3. 2y igual a 3, o 2 está também multiplicando. Então, ele passa dividindo, fica 3 sobre 2. Pronto, encontramos o resultado da outra incógnita do sistema, o valor de y. Agora é só colocar o conjunto solução. E o conjunto solução ou conjunto verdade é o par ordenado, que primeiro vem o valor do x, que é 1, e depois o valor do y, que é 3 meios. Aí vem aquela pergunta, eu posso dividir o 3 pelo 2? Claro que pode. Pode transformar isso num número decimal, dando 1,5. E aí, colocar aqui, no lugar do 3 meio, o valor que você encontrou na divisão, 1,5. Simples assim, pessoal. E não se esqueçam, existem alguns critérios que a gente às vezes não tem esses elementos preparados aqui, com sinais trocados, iguaizinhos, e eu tenho condições de mudar isso, fazendo com que eles fiquem iguais e com sinais trocados. Mas se vocês quiserem, eu apresento para vocês como resolver isso, mas coloquem nos comentários. Senão, nós vamos dar continuidade às nossas aulas, marcando aqui cada um dos elementos e dos assuntos da matemática. Vou passar o exercício, quarta-feira iremos corrigir. Então, o exercício está aqui. Resolva pelo método da adição o sistema. 4x mais 3y igual a 6, 2x mais 5y igual a menos 4. Tá aí, pessoal, um critério que eu disse a vocês, que não tem os sinais trocados, que não tem coeficientes iguais, nem no x e nem no y, e para resolver pelo método da adição. Sou obrigada a fazer porque a escolha foi essa. Eu poderia resolver por substituição, por comparação, eu encontraria o resultado. Mas e por adição? O que eu teria que fazer? Pensem, e até quarta-feira eu mostro para vocês. E como eu disse, é cheio de artifícios e artimanhas que são utilizados para resolver pelo método da adição. São algumas particularidades que a gente precisa saber. Aguardo vocês na quarta-feira. Obrigada pela presença de vocês. Curtam a aula para que o YouTube entenda que esse assunto é proveitoso e possa indicar ele para mais pessoas e dando oportunidade ao canal de crescer. Compartilhem para que outras pessoas também possam estar vendo ou revendo este assunto. E aos novos eu faço o convite. Inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para receber notificações de novas aulas. Assim, poderemos estar juntos toda semana e compartilhar assuntos novos ou assuntos que já foram vistos por vocês. Aceito também nos comentários sugestões de outros assuntos que vocês gostariam de saber. Obrigada e até quarta-feira.